Muito bem, pessoal. Pessoal, neste vídeo nós vamos trazer aqui uma novidade. Nós vamos trazer aqui como vai ser o mês de março, certo? Então, como vai ser o mês de março? Então, nós vamos mostrar como é que é as médias históricas para março no Nordeste e se elas vão ficar acima, na média ou abaixo. E quais os estados que vão fazer o quê, né? Que vão ficar com. Não perca esse vídeo até o final. Pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos trazer aqui informações para você. Primeiro o seguinte, nesta foto, não julguem a foto, julguem a intenção de levar a informação até vocês, tá bom? Porque essas fotos que a gente pega para poder servir como exemplo para vocês verem, a gente tem que ampliar, então às vezes ela está lá num monte de bagunça, a gente tem que recortar, fazer uma gambiarra aqui para poder vocês verem. E aí o que acontece é que às vezes a qualidade não fica tão perfeita. Mas o importante para vocês é focar no motivo pelo qual a gente está fazendo aí este vídeo, né? Nesse caso, pessoal, o que acontece? Esse é um mapa onde diz quantos milímetros chove durante o mês de março com base na história dos últimos 30 anos. Então, essa média histórica dos estados do Nordeste, que é o nosso foco aqui, para o mês de março, certo? Então, isso aqui não é quanto vai chover, isso aqui é a nossa média histórica. Então, vocês sabiam qual é a média histórica de vocês? Se vocês não sabiam, vocês vão ficar sabendo agora. Aí, vocês têm que entender o seguinte, se durante 30 anos, todos os anos, chove mais ou menos isso, eu não posso esperar grandes diferenças, né? Nem para mais, nem para menos. Embora aconteça, às vezes acontece muito mais que a média e às vezes acontece muito menos do que a média, né? Mas tudo isso durante 30 anos formou uma média. Então, assim, a maioria das vezes acontece esses volumes no mês de março. Então, eu só vou passar para vocês aqui quanto é que chove em cada uma dessas cores aí para vocês ficarem por dentro, certo? Ó, começando pelo Maranhão, ó. Vocês notaram que são tons de verde vindo para o clarim, né? Ó, é um verde, tem um verde extremo lá no Pará, que nós não vamos... Lá no Maranhão entra uma coisinha lá no norte do Maranhão. Mas esse verde aí é muita coisa. Ele é acima de 400 milímetros para o mês de março. De média histórica. Esse segundo tom, que cobre quase todo o norte do Maranhão, que vocês estão vendo aí, um tom verde mais escuro, embora não seja um escurão, esse segundo tom aí é entre 300 e 400 milímetros. Então ali, ó, aquele verde do Maranhão ali, mostra que todo ano a média lá é de 300 a 400 milímetros nesse período, para mês de março. Aí o segundo tom ali é de 250 a 300. E o outro mais clarinho do Maranhão ali é de 200 a 250, certo? Então, se a gente for olhar ali, o Maranhão tem 250 na parte clarinha, 200 a 250, 250 a 300 naquela outra média e de 300 a 400 na outra, certo? Essa é a média para o Maranhão. Para o Piauí, você vê que o Piauí já pega um outro tom. Esse tom aí é o tom de 150 a 200, tá certo? 150 a 200. Então o Piauí começa com 300 a 400 lá no extremo norte, depois ele cai para 250 a 300, né? Depois ele cai para 200 a 250, depois ele cai para 150 a 200, certo? Ceará, vamos aí para o Ceará. Ceará, lá no extremo norte, nós temos pontos ali próximo ali a Fortaleza, né? E temos lá, bem ali na região de extremo, lá na divisa com o Piauí, pontinhos ali que podem chegar aos 300 a 400 milímetros, é a média aí para o mês de março. O segundo tom, que pega toda a região norte ali, ele já é um tom entre 250 e 300 milímetros, é a média ali. E o outro tom, que pega o centro do Ceará, vai até ali a região de Jaguaribana, sobe aqui na divisa do Rio Grande do Norte, Paraíba, chega até o sul, ali, historicamente, chove de 200 a 250 milímetros.
200 a 250 no mês de março. Essa região central do estado pega o Xerambim, o Quixadá, Independência, tal. Pega todos os Inhamuns ali, né? Tauá, Crateús, tal. Aí desce lá para o Parambu, para o Campos Sales. Essa região ali, historicamente, chove de 150 a 200 milímetros em março, certo? Então o Ceará fica aí também com 4 partes aí, olha. Tem uns extremos que pode chegar acima de 300, outros entre 250 e 300, outro entre 200 e 250 e outro entre 150 e 200. Isso é a média para o mês de março. Já o Rio Grande do Norte ali, ó. O Rio Grande do Norte, atenção Rio Grande do Norte, porque é importante que vocês decorem aí a sua média. Sua média para o estado praticamente do mês todo, de março, assim, o estado praticamente todo, vocês observam lá que a média é entre 150 e 200 milímetros. Né? 150 e 200 milímetros. A média para o mês de março. Só a trombinha ali do elefante que pega ali um pouquinho acima dos 200 a 250 no mês de março. Né? Aí a Paraíba já tem 2 extremos, ela tem 3 climas aí. Ó. O oeste dela, né, que fica na divisa com o Ceará, eu ainda vou aprender isso bem direitinho depois. O oeste dela, ele pega água em torno de 200 a 250, né? 200, acima dos 200, no mínimo 200 até 250. Aí ele tem outros 2 climas ali que pega a casa dos 150 a 200, que é o pescocinho da Paraíba, aquela parte estreita, e o litoral da Paraíba, ele pega de 150 a 200. Aí tem esse centrão da Paraíba aí, que no mês de março, historicamente, só cai aí de 100 a 150 milímetros. Por isso que, historicamente, quando a gente vai ver as chuvas nas previsões, sempre nesse centro, as previsões são mais baixas. É por isso, é porque historicamente chove menos nessa região, tá certo? No mês de março, tá bom? Descendo para Pernambuco, nós temos aí o seguinte, ó. Quais são a militragem de Pernambuco? Nós temos ali a divisa com o Ceará, ali ele pega ali de 150 a 200 ali. 150 a 200. Toda a divisa do Ceará ali, ó, ele pega. O restante, a média é de 100 a 150 milímetros. Certo? Você vê, a parte mais da divisa com a Bahia todinha, pegando o centro, e ali, inclusive tem 2 pontinhos ali no Rio Grande do Norte que é um poucozinho creme, né? Lá em Rio Grande do Norte, Pernambuco. Na divisa com Alagoas e na divisa lá já com a Paraíba. Tem 2 pontinhos que é quase creme, se você prestar atenção. Eu sei quem não enxerga bem, porque a foto está muito ampliada, sabe? A foto era muito miudinha. A gente pegou no CPTEC. E lá no litoral, a média lá é de 150 a 200 também para esse mês de março. 150 a 200 de média. Então você vê que as médias mais altas são mais na região mais ao norte. Então, para o mês de março, né? Então, vocês prestaram atenção nisso aí? Pernambuco. Eu vou fazer uma coisa para vocês que vai dar um trabalho para mim danado, mas é porque vai ficar muito confuso, vai ser muita coisa. Eu ia escrever com uma legenda do lado, porque a foto até tinha uma legenda, mas aí tinha que pegar um monte de coisas que não tem nada a ver do país inteiro, e aí ia ficar muito pequenininho. Para poder ampliar, eu tive que cortar, sabe? Aí tal. Mas vamos em frente. Ó, Sergipe e Alagoas tem o creme na maior parte do centro, do centro para o oeste, né? E nessa parte aí, esse creme é de 50 a 100 milímetros, certo? Esse cremezinho. E lá, no litoral, ele pode chegar de 100 a 150 milímetros aí no mês de março. E a Bahia? Bahia tem, ó, por isso que a Bahia chove menos nessas regiões. O nordeste da Bahia, norte e nordeste da Bahia, tem o cremezinho aí. O que significa? Que esse cremezinho aí só chove 50 a 100 milímetros no mês de março. Nesse cremezinho aí. Pode ser que chova 80, 90, mas é entre 50 e 100, certo? Lá no extremo oeste, lá, vai chover de 150 a 200, né? Não, de 100 a 150, lá no extremo oeste. E o grande centro da Bahia de 50, deixa eu ver aqui direitinho, uma legenda para não errar. 50 a 100 é o cremezinho.
E o centro da Bahia é de 100 a 150. Então, esse grande centro da Bahia, a média, não é que vai chover, isso é a média histórica. O que vai chover, nós vamos ver na próxima foto. Então, o que chove aí no centro da Bahia é em torno de 100 a 150, no litoral, centro. Lá no extremo leste chega a 150 a 200, certo? Entendido tudo isso? Então, nós entendemos quanto chove normalmente. Agora, nós vamos ver qual é a expectativa para esse mês. Vai ficar nessa média, um pouco abaixo ou um pouco acima? É o que nós vamos ver aí, certo? Pronto, ó. Nessa outra foto, a gente observa o seguinte, a gente observa umas cores mais azuis, umas corzinhas branca, né? Está um pouco desbotada, porque nós também tivemos que ampliar a foto para poder caber na tela toda. Então, o que acontece aí? Ó? Esse azul mais intenso significa que está acima daqueles volumes lá, ou seja, vai chover mais do que aqueles volumes. E o cremezinho significa que vai chover um pouco abaixo. E o branquinho significa que vai chover na média daquelas quantidades, tá certo? Tá bom? Então, só para clarear, vamos clarear. Maranhão, por exemplo, o sul do Maranhão vai ficar um pouco acima bem acima da média. Metade sul do Maranhão vai ficar acima da média nesse mês de março. Lembrando que a média dessa região aí é na casa aí são 2 tons aí nessa região aí, né? Ele é um tom de 200 a 250 e 250 a 300. Então, é de 200 a 300 milímetros dessa região ainda vai ficar acima. O Piauí também vai ficar acima, tá vendo? O Piauí nessa parte aí que vai ficar acima, a maior parte dele aí é de 150 a 200. Então, ele vai ficar acima dos 150 a 200 nesse mês de março. É a previsão. Já o norte do Piauí não vai ficar muito acima, só que vai ficar acima, mas é pouca coisa acima. Só que lá já é muito alto, né? Lá no norte do Piauí já é muito alto, então significa que vai ficar um pouco acima, então aí vai ser ainda mais do que já é, que é muito. Aquela região do Piauí ali, ele fica entre 250 e 300, 250 até 400 milímetros nessa parte ao norte. E vai ficar um pouco acima disso ainda. A região do nosso amigo Zezé ali, Campo Grande, ela vai ficar acima, bem acima da média, só que a média para a região dele nessa época ela é de 150 milímetros, mais ou menos. 150 a 200, mas vai ficar acima. E é 2 tons acima, né? O Ceará, nós temos o sul do Ceará ficando acima da média, e só que o sul do Ceará tem uma média aí na casa dos... na metade sul, né, ali para o lado de Campos Sales, é de 150 milímetros a 200, e a outra é de 200 a 250, mas eles vão ficar acima, tá certo? Toda a parte oeste do Ceará vai ficar acima, a parte ali do oeste. Só que a parte central do Ceará, litoral, vai ficar na média. Só que a média nessa região já é alta, né? Já é mais alta. Quanto é a média nessa região? Nessa região aí a média é entre 200 e 250 e lá no litoral podem chegar a 300 milímetros em março, tá certo? Preocupação no RN. O RN ali é o único que nós temos um probleminha ali, porque ele vai ficar um pouco abaixo. E a média do RN é de 150 a 200 em março. Ele vai ficar um pouquinho abaixo, principalmente em todos os litorais, tanto o norte quanto o leste, né? As patinhas do elefante ali, a tromba do elefante e a cabeça do elefante vão se salvar ali, vão ficar na média. E essas regiões já são as regiões que chovem um pouco mais. A outra região mais para o litoral, eu não vou dizer os nomes aqui que eu não estou lembrando, não deu para decorar ainda, mas vocês sabem, vocês estão vendo, vocês vão saber. O importante é eu trazer uma informação para vocês, né? Fazendo um esforço danado, uma pesquisa danada para trazer essa informação para vocês. Então, o Rio Grande do Norte está com a previsão de ficar um pouquinho abaixo da média em março. Só o mês de março, tá certo? O mês de abril nós vamos trazer depois. Só lá mais para perto de abril, né? E a Paraíba? A Paraíba, ó, ela vai ficar ou na média dela, do centro para o leste, ali ela fica mais ou menos na média, ou um pouco acima da média. No oeste dela vai ficar um pouco acima da média. Até na divisa com o Ceará vai ficar 2 tons acima da média. Só que a média da Paraíba aí nessa região é o seguinte.
O oeste dela, né, ela tem uma média boa aí de 200 a 250 milímetros, e o outro restante lá, ela tem uma média um pouco mais baixa, né, na casa dos 100 a 150 milímetros. Então, não vai ficar abaixo da média, mas a média dela já não é tão alta, né? Agora o Pernambuco, todo acima da média, tá vendo? Pernambuco todo acima da média. Ele não vai ficar abaixo da média, não vai ficar, ele vai ficar com um tom acima da média ou 2 tons. O que é esse um tom ou 2 tons? Eu confesso a vocês que não deu tempo eu pegar exatamente quanto significa cada tom em milímetros ou porcentagem. Mas o fato de ficar acima já é positivo, né? Então, ó, ele vai ficar acima da média. Principalmente a divisa com o Ceará, 2 tons acima da média. E o restante, ele vai ficar acima da média. Com exceção da divisa lá com a Paraíba, que vai ficar na média. Nenhum ponto do Pernambuco vai ficar abaixo para esse período. Só que a gente tem que lembrar sempre que o Pernambuco não tem uma média tão alta. Isso até me chamou a atenção, porque a média aí do Pernambuco, ela é o seguinte, ela é de 150 a 200 ali na metade do Pernambuco para a divisa da Paraíba e do Ceará, né? Na outra metade para cá, praticamente todo ele, ela é de 100 a 150. Então não é uma média lá muito alta para o mês de março, historicamente. Mas ele vai ficar um pouco acima. Então se a média dele ali era 150 e vai ficar um pouco acima nessas partes que chove menos no Pernambuco, então indica que ela pode ficar em 170, 175, né? Se a gente tiver um pouco de sorte aí, né? E lá na parte lá que vai ficar 2 tons e já é acima, porque ele já é 200, então vai ficar acima, então vai ser bem melhor. O pessoal de Oricuri, o pessoal ali de Exu, da divisa com o Ceará ali, já é melhor a situação dele, né? Aí lembrando que a Bahia aqui, ela tá com um tom acima da média ou na média, que é o branquinho, não tem nada abaixo da média. Esse um tom acima da média, vale lembrar que o pessoal tem que entender o seguinte, que nessa parte do Nordeste, a média é de 50 a 100. Então está acima da média. Então vai chover 300, 400 mil? Não. Está acima da média, só é um tom, então não quer dizer que é o dobro, o triplo, é pouca coisa acima da média. E a média na parte Nordeste ali é de 50 a 100, por isso que não chove tanto, não se espera tanto. Também a parte ali do sudoeste da Bahia também é de 50 a 100. E o centro da Bahia é de 100 a 150 milímetros. E ele está todo ou na média ou ligeiramente acima da média. Tá certo, pessoal? Então, para a gente resumir assim, o Nordeste em março vai ficar na média ou acima da média na grande maioria das suas áreas, certo? Maranhão e Piauí é privilegiado porque vai ficar um tom acima da média na parte norte, mas lá já é uma média muito alta. Aonde a média mais baixa vai ficar bem acima da média, então isso é muito bom para eles dois. Ceará também está muito bem na fita, porque ele vai ficar aí 2 tons acima da média no Cariri, nos Inhamuns, que é a região que chove menos, 1 tom acima da média, na outra que não vai ficar acima da média, mas aí a média também já é mais alta, né? Já é 200 a 250, alguns lugares até 300. Então ele estando aí na média, o Ceará também, esses três estão bem. Bahia não está abaixo, então não tem culpa, é porque nessa época chove menos mesmo, é normal, normal, né? Não tem culpa. Pernambuco está acima da média, então está bem, estamos bem, só que a média deles não é tão alta, né? Esse é o ponto, mas aí não dá para mudar a história de 30 anos, não vai mudar, né? A Paraíba e o Rio Grande do Norte uma preocupaçãozinha, que os dois pegam uma pontinha ali um pouquinho abaixo e a média deles não é tão alta em março. Tá bom? Então, vamos em frente.